Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Bom dia, meu nome é Marinalva, eu faço parte aqui da comunidade desde 1992, meu esposo é o Joaquim e aqui foi fundado em 1979, foram várias pessoas, alguns estão aqui entre nós, outros não, foi mais ou menos, se eu esquecer algum nome vocês me perdoem, foi o Eustáquio, o Geraldo, a irmã Rosário, a irmã do Eustáquio, a Inês, o Milton, o seu Pedro, a dona Lourdes, tem uma outra Lourdes também. Então são várias pessoas que desde o início estão aqui. E eu dou catequese, ajudo na parte aqui financeira, né? Faço parte do Conselho Econômico e com essa pandemia a gente tem resgatado um pouco as pessoas para estarem pagando o dízimo, a coleta, mas está bem mais baixo porque a arrecadação antes era quase que o dobro do que a gente consegue arrecadar agora. Mas as pessoas que nos procuraram, né? Às vezes pede para ir na casa, porque aqui é uma comunidade de muitos idosos, eu vou receber, às vezes vem em casa trazer, então é o que eu ajudo a manter também aqui, porque a igreja fica fechada, mas tem as pessoas que fazem a faxina, a manutenção, água, luz e outras despesas, né? Que nem no começo a gente estava preocupado que já tinha assumido o compromisso aqui da rampa, mas aí com a graça de Deus fomos juntando e deu para pagar. Agora, mais para frente, a gente quer cuidar da pintura. E eu peguei também aqui uma época boa, que tinha as Filhas da Cruz, a irmã Necane, que faz parte dessa congregação, ajudava aqui. Depois ela teve que se afastar, e o Padre Paulo colocou o ministro Luiz para dar uma força para nós, né? Mas desde uns 2003 ou menos, a gente aqui da comunidade é que se ajuda. O Padre Paulo nos orienta, né? E a gente vai tocando barco, que nem diz o outro. E temos bastante pessoas que também ajudou. No tempo que eu entrei tinha quermesse. De uns anos para cá não deu mais para estar fazendo, né? E muitas pessoas continuaram ajudando, outras também não se encontram mais aqui com a gente, mas nós vamos levando assim, né? Sempre unidos e levando avante, porque é importante, né? Não deixar a comunidade sem alguém que se importa e não deixar o povo desanimar, né? Bom dia, meu nome é Matheus. Eu participo aqui da comunidade São Francisco desde que eu nasci, né? Mais ativamente talvez faz uns 12, 13 anos. Aqui na comunidade eu sou catequista de Crisma, trabalho com a juventude, também participo do grupo de rua Perfeita Alegria. Essa comunidade aqui, a São Francisco, é uma comunidade muito unida e muito ativa nos trabalhos pastorais, né? Porém a gente sabe que agora, durante esse período da pandemia, ficou mais complicado, né, esse tipo de trabalho, qualquer trabalho presencial, né, dentro da comunidade. Então, muitos grupos, eles pararam de se encontrar, mas ainda tiveram grupos da comunidade que conseguiram se encontrar de forma virtual
E alguns trabalhos, por exemplo, como arrecadação de alimentos, que continuam acontecendo mensalmente, né? Eu particularmente participo do grupo de Crisma, e a gente se uniu com outros grupos de Crisma da paróquia para a gente conseguir, durante o ano de 2020, fazer alguns trabalhos com a juventude, né? Conversar sobre esse momento tão complicado que a gente está passando, né? Então, falar de um ponto de vista de saúde, um ponto de vista político, né? E ouvir como as pessoas estavam nesse momento, né? Então, acho que foi um trabalho bem legal que a gente fez durante esse ano e que foi muito importante para a gente manter a juventude engajada, para a gente se manter mais próximo nesse momento de distanciamento, né? Além disso, o grupo de rua Perfeita Alegria também conseguiu manter durante o ano de 2020 as atividades, né? Promovendo às vezes uma agenda cultural com saraus e com outras atividades virtuais e diversas rodas de conversa também com pessoas de diversas áreas para a gente também se sentir mais próximo nesse momento. A gente ainda consegue mensalmente arrecadar alimentos aqui na comunidade. Nesse momento que é tão difícil, né, a questão do trabalho, a questão da alimentação, então a gente consegue fazer uma arrecadação e montar algumas cestas para distribuir para as famílias que precisam dessa ajuda, né? Agora, nesse ano de 2021, que já começou bem difícil, né? Tá com um número maior ainda de mortes do que ano passado, é mais importante ainda a gente se manter unidos, mesmo que virtualmente, para que as pessoas não se sintam isoladas, né? E que a gente consiga dar apoio umas às outras de alguma forma. E que apesar de toda essa dor que a gente está sentindo, de tantas pessoas que a gente perdeu agora nesse ano, que a gente consiga manter a fé e a esperança para que a gente siga na nossa caminhada, acreditando no fim dessa pandemia e dessa situação tão difícil. Fogem de mim os que me veem pela rua. O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a região até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E todas as multidões que estavam aí e que tinham vindo para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, assim como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Aqui na comunidade São Francisco de Assis, na companhia da Marinalva e do Mateus, Marinalva do Conselho Econômico, catequista também, animador de grupo de rua durante muitos anos. O Mateus trabalha como catequista de Crisma, também ajuda muita gente aqui na comunidade, na questão da pastoral da juventude. A gente medita a última palavra dessas 7 palavras de Jesus na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entrar nessa igreja é lembrar do Padre Chico Falcone, que deve ter falado ali, ela lembrou. É lembrar da irmã Rosário, que está nos assistindo também lá da Espanha, País Basco. É lembrar da Necane, a irmã Necane. Também aquelas primeiras pessoas que foram assim ajudando a gente a formar essa comunidade. Então, nesse lugar, eu digo um lugar sagrado, de história, de entrega da vida e de evangelização, que nós meditamos esta 7ª palavra de Jesus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É ponto alto da vida de Jesus. Ponto alto da vida de Jesus. A entrega da vida, a entrega do espírito. Os 4 evangelistas narram esse fato de Jesus entregando o espírito. Mateus diz que ele dá um grande grito e entrega o espírito.
Marcos diz que então, dando um grande grito, expirou. Só Lucas coloca essa palavra na boca de Jesus. Jesus deu um grande grito e fala qual foi o grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E João diz que quando Jesus acabou de tomar o vinagre, disse está tudo consumado, ele inclinou a cabeça e entregou o espírito. Inclinar a cabeça significa entregar a vida. Uma pessoa crucificada não inclina a cabeça para frente, dizem os estudiosos. Então, João já coloca ali no alto da cruz o próprio Pentecostes. Jesus entrega seu espírito, momento culminante da sua vida. Eu digo essas coisas aqui com base em dois biblistas, o padre Ives Torniolo, de quem eu fui aluno, já falecido, e também o padre José Bortolini. Eles têm um livrinho, cada um deles tem toda uma coleção, como ler o Evangelho, como ler cada livro da Bíblia. Então eles têm esse livrinho, como ler Lucas e como ler João. Jesus entrega o Espírito, é o último gesto de Jesus. Então nós estamos aqui hoje recebendo e meditando, relembrando esse fato, que esse Espírito nos tome conta de nós de novo. Porque o mistério da morte é um mistério enigmático, faz parte da condição humana, mas quem de nós nesses dias de pandemia não tem pensado muito na morte dos outros e também na própria morte? A morte é uma possibilidade iminente, ela reside, ela mora no interior da existência. Os filósofos já diziam isso daí, Heidegger sobretudo, né? A morte também é um tema relevante para a teologia, claro, porque nos coloca na perspectiva da escatologia, das últimas coisas, da destinação da nossa vida. E aqui é que nós nos voltamos para Jesus, cujo destino não foi a aniquilação do seu ser enquanto ser humano, mas acolhida pelo desígnio amoroso do Pai. E o Pai acolhe o seu Filho, e o Filho se entrega ao Pai. Nesse sentido, a ressurreição não é apenas salvação de uma alma imortal, num estado de precariedade do corpo, não. A ressurreição é a restituição da vida em todas as suas dimensões, corpórea, social e cósmica. Então a ressurreição não é um cadáver que volta a viver, mas é uma vida totalmente renovada. É isso que nos dá força e coragem para enfrentar a morte física, a morte antropológica, eu diria assim. E a gente vai vendo ao nosso redor, cada vez mais perto da gente. O Papa Francisco, ele tem aqui nesse livrinho Vida Após a Pandemia, é do próprio Papa, Vida Após a Pandemia, e ele diz o seguinte, que pode nos ajudar nesse dia: esse não é um tempo para indiferença, porque o mundo inteiro está sofrendo e deve sentir-se unido ao enfrentar a pandemia. Jesus ressuscitado dê esperança aos pobres, sobretudo aos que vivem nas periferias como nós aqui, aos refugiados, aos que não têm abrigo. Não sejam deixados sozinhos esses irmãos e irmãs mais frágeis, que habitam as cidades e as periferias de todas as partes do mundo. Não deixemos que faltem a eles os bens de primeira necessidade. Tem aqui pessoas trabalhando todo mês, né? Ajudando aqui com cestas básicas, etc. Não deixemos que faltem a eles os bens de primeira necessidade, mais difíceis de encontrar agora, que muitas atividades estão suspensas, bem como os medicamentos e, sobretudo, a possibilidade de uma assistência sanitária. É fundamental que a gente leve muito a sério esse lockdown para que os hospitais possam atender as pessoas, né? Está tudo superlotado. Um hospital perto de nós aqui, o Planalto, agora é um hospital só para coronavírus e foi intitulado Hospital de Catástrofe. Na provação que estamos atravessando, também nós, com os nossos medos, com as nossas dúvidas, assim como Tomé, nos reconheçamos frágeis, somos frágeis. Precisamos do Senhor que, para além das nossas fragilidades, entrega o seu Espírito. Com ele descobrimos-nos que somos preciosos, embora as nossas fragilidades. Descobrimos que somos como belíssimos cristais.
ao mesmo tempo frágeis, mas muito preciosos. E se formos transparentes diante de Deus, como o cristal à sua luz, a luz da misericórdia, brilhará em nós e por nosso intermédio no mundo. Eis aqui o motivo para exultarmos. Isso é fonte de alegria para vós, embora seja necessário que no momento presente estejais por algum tempo aflitos, por causa de várias provações, diz a carta de São Pedro. Caros amigos e amigas, irmãos e irmãs, que essa sétima palavra de Jesus que entrega seu Espírito, venha para nós o Espírito de Deus cada vez mais. O Espírito de Jesus nos ajude, nos fortaleça para caminharmos com coragem, enfrentando as dificuldades da vida, sobretudo essa pandemia. Termino essa meditação citando a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Jesus, ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, e assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. Encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. E assim nós encerramos, tendo passado as 7 palavras de Jesus, e convido você para continuar. Nosso projeto foi a Via Sacra, a primeira parte já fizemos, a segunda parte foi agora os sermões das 7 palavras, e a semana que vem é a última semana da Quaresma, é a 5ª semana da Quaresma. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a nossa cruz de cada dia. Então teremos aí do dia 22 de março até dia 26 de março. Depois de Semana Santa, na Semana Santa continuaremos meditando, rezando a paixão de Jesus. A Semana Santa começa dia 28 de abril, que é domingo de Ramos, estaremos também ainda em lockdown, e a Páscoa dia 4 de abril. E a gente pede a Deus que dê força para a gente, que a celebração dos mistérios da paixão do Senhor nos fortaleça. Nessa hora em que no Brasil 287.795 pessoas morreram até ontem. 19 estados do Brasil estão em alta de morte. Voltamos a insistir na necessidade, na responsabilidade de cada um, jovens sobretudo também, de distanciamento social, a vacinação que venha para todo mundo o quanto antes, e nós lutamos por isso. O uso da máscara, eu tirei agora aqui porque estou sozinho aqui, mas a gente usa. A higienização são são atitudes necessárias para a gente continuar sobrevivendo ou vivendo. Também a luta pela ajuda emergencial. E essas lutas todas têm um fator maior, que é a mudança de governo no Brasil. Com certeza, cada vez mais fica claro a responsabilidade do atual governo com tanta gente morrendo. Caros amigos e amigas, irmãos e irmãs, que Deus nos acompanhe até segunda-feira, se Deus quiser. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do
Mostrai serena vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiai.